Olá pessoal do terceiro ano, vamos ver nessa aula a dilatação volumétrica e aí eu explico a dilatação dos líquidos, que também é uma dilatação volumétrica passo a passo, ok? Bom, a dilatação volumétrica ocorre envolvendo as três dimensões. Então você vai ter um sólido, como nesse caso aqui, um paralelepípedo, em que eu formarei as três dimensões, que é o comprimento, largura e altura, digamos 50 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura, 30 centímetros de altura. E aí a temperatura inicial está uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. O que ocorre aqui é que nós teremos, ele vai ser aquecido e vai passar para uma temperatura final de 40 graus Celsius. Então eu teria que desenhar ele maior, né? Vou desenhar aqui porque o que eu quero nessa temperatura é a variação de volume, já que envolve as três dimensões da volumétrica, e o volume final. Bom, nesses dados aqui que nós vamos ter, eu ofereço um coeficiente linear, que é o nosso alfa. Está meio chato, né? Poderia já ter fornecido o coeficiente volumétrico para ajudar vocês, né? Então vamos lá. Aqui o coeficiente linear é 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Como aqui é o nosso alfa, coeficiente de dilatação, e aqui eu tenho três dimensões, na dilatação volumétrica é bem parecido, ó, variação de volume, volume inicial, só que não é alfa, que é linear, nem beta, que é superficial. Agora o nosso gama, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrico. Observe que se beta tem duas dimensões, é o dobro de alfa, gama, na dilatação volumétrica, que são três dimensões, vai ser o triplo. E observe bem, gama, três dimensões, é o triplo de alfa. E por que a metade de beta? Porque a beta é igual a 2 alfa. Gama, três dimensões, 3 alfa. Se beta é o dobro de alfa, se eu isolar alfa, alfa é a metade de beta. Então aqui vai ficar 3 vezes, quanto é alfa? Beta sobre 2. Então é 3 meios de beta ou 1,5 de beta. Tá bom? Bem, tá aí a relação, mas é claro, você poderia também seguir o caminho mais difícil. Se eu desse beta, você quisesse encontrar o gama, já multiplicaria por 1,5, ou por 3 dividiria por 2, ou você, de beta, você dividiria por 2, achava o alfa, e tendo alfa para encontrar gama, gama é o triplo, multiplicaria por 3. Essa relação aqui eu acho importante porque acredito, eu não estou brincando não. Já vi questão de vestibular em que o que ele perguntava apenas era a relação entre gama e beta, que é isso aqui, 3 meios de beta, ok? Vamos lá. Temos alfa, vamos encontrar beta. Para isso, só é multiplicar por 3. Aliás, beta não. Vamos encontrar gama, já que é volume. Vamos multiplicar por 3, 45 vezes 10 a menos 6. Pronto. Beleza, encontrei gama. Vamos agora, como é dilatação volumétrica, esse primeiro volume é o volume inicial. E aí, como é um paralelepípedo, vamos multiplicar as três dimensões. Então, 50 vezes 20 vezes 30. O volume inicial vai ser igual a 30.000 centímetros cúbicos. Legal, né? Então agora vamos só calcular a variação de volume. Variação de volume inicial vezes coeficiente vezes ΔT. Então o volume inicial, que é 30.000, vezes o coeficiente volumétrico, que é 45 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, de 20 para 40, 20. Então, variação de volume é igual a 3 vezes 45 vezes 2. Dá 90 vezes 3, 270. Quantos zeros ficaram de fora?
2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vezes 10 a menos 6. Vamos contar agora 6 casas. Tá 10 a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 27 centímetros cúbicos. Beleza. Então, desses 30 mil centímetros cúbicos, que é o volume de partida, que é o volume inicial, após aumentar e passar 40 graus Celsius, o volume só cresceu 27. Então, vamos calcular agora o volume final, que é o volume inicial mais a variação de volume. O volume inicial, que é 30 mil, mais 27. O volume final vai ser 30.027 centímetros cúbicos. Beleza, né? Que bom. Então tá aí, pessoal. Basicamente é isso. O que acontece aí, deixa eu explicar a vocês, é o seguinte. A fórmula praticamente dos cálculos é bem parecida com os anteriores. Lembra que eu passei um problema envolvendo porcentagem? Então, se esse volume aqui crescesse 5%, então a variação de volume é 5% do volume inicial. Lembra daquela variação de volume com superfície? Só que você utilizaria essa fórmula. Aí encontraria o que fosse pedido, tá bom? Então eu posso, nesse caso foi bem simples, porque você calculou o volume inicial, já pedi direto, a variação de volume e volume final. Mas eu poderia ter o volume inicial, o que aumentou, a variação de temperatura e pedir gama, nesse caso, que seria o que estaria faltando, né? Ou, né, alfa ou até beta, mas se você tem gama, né, para encontrar alfa ou beta, só depois você dividir gama por 3, achava alfa, se quisesse beta, depois você encontrava alfa, multiplicaria por 2 e por aí vai, ok? Então fica bastante atento a isso aí. As fórmulas da estrutura é bem parecida, o que envolve agora é que você vai ter 3 dimensões, tá certo? Bem, agora vamos a um ponto crucial, que é a dilatação dos líquidos. Líquido, né? 3 dimensões. Só que geralmente os líquidos, eles não são dados em centímetro cúbico, metro cúbico. Apesar do que, você precisa ter sempre em mente o seguinte, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro e 1 metro cúbico, 1000 litros. Então essa relação entre volume e capacidade, que é a grandeza que tem como unidade principal o litro, você deve saber essas relações, ok? Eu vou colocar agora o que acontece na prática na dilatação dos líquidos, vou explicar aqui e a gente vai ver o que ocorre passo a passo, tá certo? Bem, vamos dar uma olhadinha. Dilatação dos líquidos é o seguinte. Geralmente, esse assunto, dilatação dos líquidos, ele é até dado à parte, né? Mas o ideal é você aprender parte logo de volumétrico para dos líquidos. O que é que acontece? Vamos imaginar aqui que a gente tenha um recipiente todo cheio, tá ok? Ele está pela borda de líquido. E aí, esse é o volume inicial, tá ok? E se aqui você tem esse recipiente e o volume inicial dele for de, digamos, pode ser tanto, lembra bem, pode ser centímetro cúbico, metro cúbico, ou pode ser também mililitro em litro. Digamos que aqui o volume inicial desse recipiente seja de 80 centímetros cúbicos. E aí vai algo muito importante. Veja que esse recipiente, o volume dele, na realidade, inicial, é 80 centímetros cúbicos. Mas do que? Isso é bastante importante. Volume e capacidade são coisas diferentes. Deixa eu logo explicar aqui a você. Que é o seguinte. Digamos que aqui você tenha essa barra de alumínio e ela tenha 20 centímetros cúbicos. Eu posso derreter o alumínio e formar com ele um vaso. Esse vaso, as paredes dele são feitas de alumínio.
Então, se você pegasse ele, amassasse, sabe, compactasse, né, voltaria a ter esse formato aqui de 20 centímetros cúbicos. Lembra que centímetro cúbico é o mesmo que mililitro? Então, digamos aqui, o volume dele seria de 20 mililitros. Tem diferença? Tem, porque é o seguinte, volume, a unidade principal de volume é metro cúbico, ou seja, 3 dimensões. Metro cúbico, centímetro cúbico, não é litro e mililitro. E qual é a diferença? Lembra que você pegou esse alumínio, derreteu e formou esse recipiente? Por que você forma um recipiente? Para você colocar líquido dentro. Então, digamos que aqui você consiga colocar 5 litros de água. E aí está a diferença. Volume é, nesse caso, o espaço do material que ele é feito. O material que forma o volume desse balde é o material que se ele é feito de alumínio, as suas paredes, é o alumínio que foi usado para construir as paredes desse balde, que veio dessa barrazinha aqui, que só são 20. Depois que eu criei nele um espaço para colocá-lo e cabe 5 litros de líquido, a capacidade dele, olha que capacidade é o volume que eu consigo colocar nesse recipiente. A capacidade dele é 5 litros. Então, capacidade geralmente vem em litro. E que é capacidade? É o que você consegue colocar dentro. Então, toda a tua vida, tu aprendeu tudo errado. Por quê? Porque quando você vai pegar uma garrafa de PET, uma garrafa de 2 litros. Ela não tem 2 litros. 2 litros é o que você consegue colocar dentro dela, é a capacidade. O volume dessa garrafa plástica seria, nesse caso, a quantidade de plástico que você usou para formar as paredes desse recipiente que é a garrafa, tá ok? Então, para você saber o volume da garrafa, seria só o material que faz essa garrafa, o que cabe dentro é a capacidade. Então, tá aí a diferença. Então, mas geralmente ocorre o seguinte, lembra que o que foi que eu disse? Que quando você tem um espaço vazio, esse espaço vazio cresce como se fosse feito do mesmo material, então significa o seguinte, se esse recipiente vazio, né, o volume dele, nesse caso, é 80 centímetros cúbicos, a gente tem que observar o seguinte, 80 centímetros cúbicos na realidade é esse espaço vazio que vai ser preenchido, na realidade é a capacidade dele. Só que em problemas envolvendo dilatação dos líquidos, as paredes do recipiente são muito fininhas, significa que praticamente a capacidade dele corresponde ao seu volume, ao volume dessa parte. Vocês entenderam? Então é o seguinte, por exemplo, esse recipiente aqui, digamos que ele seja feito de vidro. Recipiente de vidro. O que ocorre é que dentro dele, o volume, a capacidade dele é 80 centímetros cúbicos. Que é o que eu consigo colocar dentro dele. O que eu consigo colocar, nesse caso, é a capacidade. Então, eu posso chamar até também de 80 centímetros cúbicos, é o que mesmo? Mililitro. Ok? Mas ocorre o seguinte, o recipiente é feito de vidro. Quando você aquece esse recipiente, o vidro do recipiente cresce. E ele vai crescer, na realidade, né, seguindo também esse espaço vazio. Esse espaço vazio cresce, né, como se fosse feito de vidro. Então, na realidade, se esse recipiente fosse totalmente compacto, não fosse vazio, tudo feito de vidro, né, ele ia crescer, na realidade, da mesma forma que aquela parte vazia, porque a parte vazia cresce como se fosse feito do mesmo material. Então, onde eu quero chegar é o seguinte, quando eu disser que o recipiente tem um volume inicial de 80 centímetros cúbicos, é o que está dentro dele. Então aqui, ó, digamos que tenha, vou colocar 80 ml. 80 ml de água dentro desse recipiente. Bom, o que vai acontecer é que, quando você aquecer, o vidro, como as paredes do recipiente geralmente são muito finas, a gente considerando só o recipiente, ele vai crescer, o recipiente, sem levar em consideração que ele tem essa parte vazia.
Então, quando ele cresce, as paredes de vidro crescem sem levar em conta que está faltando alguma coisa no seu interior. Se tivesse aqui tudo dentro de vidro, isso não modificaria a sua dilatação. Não importa que esteja faltando nada dentro desse recipiente, as paredes vão crescer como se tudo fosse feito de vidro. É aí onde eu quero chegar. Ou seja, quando você parte de um volume inicial, de alguma coisa que está contida dele, de água, de qualquer coisa, se você tem 80 ml de água, essa água vai crescer, que é o líquido, e o recipiente vai crescer como se dentro dele não tivesse água. As paredes vão crescer, as paredes de vidro vão crescer como se dentro dele só tivesse vidro. Então é por isso que quando você parte de um volume inicial, você considera que esse volume inicial é tanto para o líquido quanto para o recipiente. Ok? E por quê? Porque a parte vazia ela vai crescer como se tivesse preenchida do material que é feito as paredes. É isso. Então o volume inicial vai ser o volume tanto do frasco quanto do líquido. Tá certo? E tem um ponto importante nessa história, e a gente compara porque as paredes do recipiente são bastante fininhas. Então aquela parte a mais do sólido, né, que nesse caso tem a parte vazia e a parte do sólido. Então as paredes são fininhas. As paredes em si sendo fininhas, a parte mesmo que é constituída do sólido, do vidro, a gente releva, porque é muito pouco. O que eu levo em conta é o crescimento interno. Tem um líquido e o crescimento interno também das paredes, que são bastante fininhas, acompanha o crescimento como se aquela parte de dentro fosse feita do mesmo material do frasco. Ok? Bom, vamos lá. Então o que é que acontece aqui? Nós temos aqui dentro desse frasco 20 ml de um líquido. O volume do frasco equivale ao volume do líquido que está dentro dele, porque está até a borda. Então eu parto do mesmo volume para os dois. Só que nesse processo, quando você aquece, o que é que acontece? Aqui era o tamanho inicial, ok? Ele vai aumentar de tamanho. Só que ocorre uma coisa interessante. Isso aqui foi o que o frasco cresceu. E o líquido, na realidade, preencheu esse espaço. Só que o líquido cresce mais. Então o que acontece? O líquido, ele acaba dilatando mais que o frasco. Por isso que transborda. Só que uma pessoa que não conhece isso daqui, ela vai pensar que o líquido cresceu foi só o que derramou. Errado. O líquido cresceu junto com o frasco e ainda cresceu a mais, acabou derramando. Então, o que derrama é a dilatação aparente. E aqui, aqui é a dilatação do frasco. E a dilatação do líquido é a dilatação do frasco mais o que derramou. Então, a dilatação do líquido é a dilatação do frasco mais o que derramou, que é a dilatação aparente. Então, tá aí. Essa é a relação. O líquido cresce mais que o frasco. Então, a dilatação do líquido é o que o frasco cresceu, mais a parte que derramou. E aí, tem uma relação. O coeficiente do líquido é o coeficiente do material que é feito o frasco, mais o coeficiente aparente. Mas, afinal de contas, o que é esse coeficiente aparente? Você usa o coeficiente aparente, na formulazinha, partindo do volume inicial, só para você encontrar o que derramou. Quando você usa o coeficiente aparente, você encontra a dilatação aparente. Se você utilizar a dilatação do frasco, você encontra o que o frasco cresceu. Mas se você quiser encontrar tudo o que o líquido cresceu, você considera o que o frasco aumentou, mais a parte que derramou. Então, o coeficiente do líquido, para você achar tudo o que o líquido aumentou, acompanhando o frasco também, é coeficiente do frasco mais coeficiente aparente. Lembra dessa relação para não ficar decorando, porque vai ser assim, coeficiente dilatação do líquido é igual a dilatação do frasco mais a dilatação aparente. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: coeficiente do líquido é igual a coeficiente do frasco mais coeficiente de dilatação aparente. E aí vem a parte legal. Se você quiser encontrar tudo o que o líquido aumentou, você parte do mesmo volume inicial, já que a gente equivale o volume de partido inicial quando está pela borda
igual ao do frasco ou do líquido. Então, o que o líquido cresceu, esse é o volume inicial, o coeficiente do líquido, variação em temperatura. Se eu quiser encontrar só o que o frasco aumentou, volume inicial, coeficiente do frasco, variação em temperatura. Se eu quiser encontrar só o que derramou, que é o coeficiente aparente, volume inicial, coeficiente aparente, variação em temperatura. Percebeu uma coisa? Que é a mesma fórmula da dilatação volumétrica, só que levando em consideração que o líquido aumenta mais. Então vamos fazer aqui mais um. Olha só. O que acontece aqui? Você vai ter o seguinte processo. Você vai ter, nesse caso, um frasco, ele é feito de vidro. E aqui você tem um líquido, tá bom? Ou pode ser um óleo. Pela borda. O que você tem aqui, nesse caso, é 2.000 centímetros cúbicos de óleo, que é o volume inicial. Esse volume aí, tanto se está pela borda, é do frasco e do líquido. E está uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Você vai aquecer, então vai aumentar de tamanho o frasco e ainda vai derramar. Você vai aquecer até uma temperatura de 130 graus Celsius. O que é que eu quero aqui? Eu quero o coeficiente, a dilatação aparente. Só que aqui nos dados eu vou fornecer o seguinte. O coeficiente do líquido é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O coeficiente do frasco é 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Eu quero a parte que derramou. Eu quero também o coeficiente aparente, que é usado para encontrar. Bom, aí tá beleza. Qual é o volume inicial que eu vou usar para encontrar a dilatação do frasco, do líquido, dilatação aparente? 2.000. Entendeu? Então, já tem um volume inicial. Se eu quero o que derramou, eu preciso do coeficiente aparente. A variação em temperatura eu tenho, de 30 para 130 a 100. Então, observe, para encontrar o coeficiente aparente, só pegar o coeficiente maior e tirar o do frasco. Eu vou encontrar outra parte que é o coeficiente aparente. Então, coeficiente aparente é o coeficiente do líquido menos o coeficiente do frasco. Ok? Já que o coeficiente do líquido, na realidade, ele se divide em coeficiente do frasco, mas aparente. Então, passa para cá negativo. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho que diminuir. Então, vai ficar só tem um detalhe. Cuidado que são potências de 10 diferentes. Coeficiente aparente vai ser. Se você for diminuir, você tem que colocar com a mesma potência. Aqui você vai contar quantas casas decimais? 5, aqui você vai contar 6. Vamos colocar tudo com a mesma potência de 10. Vou botar com uma potência menor que 10. Uma potência, aliás. Vamos colocar com a potência com 10 a menos 5. Tá ok? Que nesse caso é a potência maior. Então vamos lá. Aqui, aqui eu tenho que contar com 10 a menos 6, eu conto 6 casas. Se eu contar uma casa, falta contar quantas? 5. Então, tirei aqui o menos 1 e contei uma casa. Então, ainda pode fazer, coeficiente do líquido. 2 vezes 10 a menos 5, menos 0,5 vezes 10 a menos 5. Então, coeficiente aparente. 2 menos 0,5, 1,5 vezes 10 a menos 5. Pronto. Assim, não foi? E agora, o que é que eu vou fazer com encontrar a dilatação aparente? Que é o volume inicial, coeficiente aparente, variação de temperatura. Então, dilatação aparente vai ser igual a 2.000 vezes o coeficiente aparente, que é aqui. Se você quiser tirar essa casa decimal, voltar a ser, pode colocar 15, pode ser 1,5 vezes 10 a menos 5, a variação de temperatura é 100. Bom, vamos multiplicar 2 vezes 1,5, que dá 3. Quantos zeros ficaram de fora? 3 e 2, 5 zeros. Vezes 10 a menos 5. Olha que beleza. E aí eu vou contar 5 casas decimais.
passa a vírgula, então o volume aparente foi de 3 o quê? Centímetros cúbicos, que foi o que derramou. Ok? Então tá aí. Dilatação aparente, ela existe porque o líquido cresce mais que o sólido. Então na realidade você vai ter envolvidos aí 3 coeficientes. Né? O coeficiente do líquido, que é igual ao coeficiente do frasco, mais coeficiente aparente. Se você for isolar, quiser essa parte, passa negativo, o coeficiente aparente é líquido menos coeficiente do frasco. E foi o que eu fiz aqui e resolvi, ok? Então basicamente é isso, pessoal. Nós vamos encerrar aqui as aulas de dilatação para vocês. Então pratique o exercício, ok? E entenda como é que funciona. Isso é imprescindível para você resolver as questões mais avançadas, tá certo? Então por hoje ficamos aqui.